Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Marque a alternativa que completa corretamente a frase. Nós temos 3 espaços e 5 alternativas. Analisemos cada um. No primeiro nós temos aquele que, o espaço em branco, do interior. Primeiro ponto. Analisando as opções, nós temos 3 possibilidades, né? Nós temos vem com acento circunflexo, vem sem acento nenhum e vem, que é uma forma verbal do verbo ver, né? Agora, como identificar a diferença e o que a questão quer aferir do candidato? A questão quer aferir a capacidade do candidato de aplicar a forma verbal correta ao contexto correto, né? Primeiro ponto, os verbos tratados são os verbos vir e ver. Qual a diferença semântica entre os dois? O verbo vir é um verbo de categoria específica, é o verbo chamado de verbo dinâmico, assim como os verbos ir, dirigir-se, voltar, são verbos que exprimem um deslocamento, ou seja, um movimento. Agora, o verbo ver, qual a semântica dele? A semântica do verbo ver é de visualizar, de vislumbrar algo. Então, se ele tem essa semântica, a semântica dos dois é bem diferente, né? Agora, aplicando isso ao contexto. Aqueles que vêm do interior. Primeiro ponto, é aqueles que visualizam do interior? Não, né? O sentido aí é o do quê? Aqueles que se dirigem do interior à cidade. Ou seja, há uma semântica de deslocamento. Então, a aplicabilidade aí é do verbo vir, né? Que, como eu disse, é um verbo dinâmico, um verbo que exprime movimento. E lembrando os conceitos, existem os verbos dinâmicos e os verbos estáticos, né? Os verbos dinâmicos é o verbo ir, dirigir-se, voltar, todos esses verbos exprimem movimento. Os verbos estáticos, como o próprio nome indica, são os verbos que indicam uma estaticidade, ou seja, ausência de movimento. Morar, residir, situar, entre outros. Voltando à questão, nós sabemos aí que a forma verbal relativa é do verbo vir. Conjugando integralmente, no presente do indicativo, que é o que condiz com a semântica do período, nós temos eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Percebo que o ir, ele aparece somente na segunda pessoa do plural e na primeira pessoa do plural, né? Na primeira e na segunda pessoa. Todas as outras formas verbais, elas contêm o é, né? Fica aí de reflexão. Mas, enfim, perceba que na fala, ele vem e eles vêm, a pronúncia é a mesma, não tem diferença nenhuma. Então, como diferenciar? Simples. Quando se estuda acentuação gráfica, há uma parte que fala sobre o acento diferencial. No que consiste o acento diferencial? O acento diferencial ele consiste em uma distinção gráfica entre duas formas verbais com esse acento. E isso ocorre em quais circunstâncias? Com 2 verbos, né? Com os verbos ter e vir. Ele tem sem acento, eles têm com acento circunflexo. Ele vem sem acento e eles vêm com acento circunflexo. Então, a regra diz que o quê? Aplicar-se-á o acento circunflexo nas formas verbais relativas aos verbos ter e vir, com referenciais flexionados em número ou na terceira pessoa do plural, né? Dito isso, nós aplicamos ou não aplicamos ao contexto? Nós temos aqueles que, né? Aqueles é um pronome demonstrativo e que é um pronome relativo. Perceba que esses dois aparecem nas provas em conjunto. Quando eles aparecem, você pode fazer a substituição àqueles os quais. Agora, o pronome relativo que, ele não retoma o antecedente? Sim, retoma. Se ele retoma, ele vai exercer alguma função posposta, né? Retomando o aqueles exerce o quê? Aqueles vem do interior. Ele é o sujeito do período. Ele não está flexionado em número? Está. Aqueles equivale ao quê? A eles, a terceira pessoa do plural. Então, o certo é o quê? Aplicar o acento diferencial. Aqueles vêm com o acento diferencial. Então, a primeira construção, ela tem de certo o acento diferencial. Dito isso, nós podemos anular as letras C e D, né? Que não contêm o acento diferencial. Analisando o segundo espaço, nós temos aqueles que vêm do interior, veem a cidade grande como um mundo. Agora, o sentido é de se dirigir, de movimento? Não, né? Agora o sentido de vislumbrar. Eles visualizam a cidade grande como um mundo. Então, nós temos o verbo ver, né? Se nós temos o verbo ver, perceba que as formas verbais
relativas ao verbo vir e ver são diferentes, né? Nós temos o vem, que é a terceira pessoa do quê? Do plural, né? Aqueles do interior vêm, eles o quê? Visualizam. Então, nós temos o quê? O é dobrado. Agora, em relação também à reforma de 2009, assim como o acento diferencial, que eu já falei anteriormente, a reforma de 2009 trouxe uma exceção. No que consiste essa exceção? Antigamente, as formas verbais com dois Os dobrados e dois Es dobrados eram acentuadas, como vou, enjoo, leem, creem. O que aconteceu? Em 2009, isso morreu. Por quê? Os hiatos com o E dobrado e com o O dobrado não são mais acentuados, ou seja, qualquer opção que contenha o vem acentuado já pode ser eliminada de cara, né? Eliminamos então a letra B, né? Só nos resta analisar se o gabarito é a letra A ou a letra E, né? Lembrando que quando você tem dois Os dobrados ou dois Es dobrados constituindo um hiato, o que acontece? Não há mais acento. Circunflexo, agudo, qualquer tipo de acento. Antigamente se aplicava o quê? O circunflexo. Hoje em dia isso daí já caiu. Não, desde 2009, na verdade, né? Mas enfim, o segundo espaço é completado com vem sem acento e com é dobrado, né? Agora, o terceiro e último espaço. A cidade grande como o mundo que lhes convém. Cuidado. Por quê? Você olha esse lis aí, ele induz o candidato ao erro. Por quê? O candidato que estuda, ele sabe que o quê? Que, assim como nos verbos ter e vir, há os verbos derivados. Os verbos derivados de ter e vir, eles contêm uma particularidade um tanto similar com a do acento diferencial. É um acento diferencial, só que é diferente. Por quê? O verbo aí é convir. Se for conjugado na terceira pessoa do singular, agora ele recebe o acento agudo. Se for na terceira pessoa do plural, é o acento circunflexo. Terceira pessoa do singular, convém, acento agudo. Terceira do plural, acento circunflexo. Agora perceba, eu tenho o lis aí. É muito conveniente você observar o lis e pensar, terceira pessoa do plural. Marcar lá, acertei. Vem um gabarito, errou. Então, é sempre importante você fazer uma revisão da prova. Isso daí é essencial. Você fez a prova, volta, revisa os conceitos direitinho. Por quê? Porque a prova é aquela oportunidade, entendeu? É aquela única oportunidade. Se você errar, não adianta chorar depois. Então, vamos analisar. O que lhes convém? Um mundo. Um mundo é um sujeito relativo ao quê? Terceira pessoa do singular. Eu posso substituir um mundo por ele. Um mundo que lhes convém, que convém a eles. O que convém a eles? Um mundo. Um mundo é o sujeito do período. Se você fizer a indagação, o que você tem como resposta? O sujeito. Já que o sujeito é um referencial da terceira pessoa do singular, o que acontece? Nós aplicamos o acento agudo. Cuidado! Muitos candidatos com certeza vão marcar o convém com acento circunflexo. Por quê? Não vão analisar na integralidade. Você tem que identificar certamente quem é o sujeito. Não adianta você só olhar o antecedente. Então, o gabarito da questão nós já temos, né? Gabarito da questão, letra E. Revisando os conceitos. No primeiro nós temos a dupla dinâmica, né? Pronome relativo que e pronome demonstrativo, né? E o que ocorre? O que está retomando aqueles vêm. Acento diferencial da terceira pessoa do plural do verbo vir. No segundo é o vem do verbo ver, né? Terceira pessoa do plural. Lembrando que não tem mais acento, nem nessas palavras, tanto leem, creem, deem, não tem mais o acento circunflexo. E no terceiro e último espaço, o que lhes convém? Um mundo. Um mundo é o sujeito, é um referencial de terceira pessoa do singular. Então, aplicamos o acento agudo nos verbos derivados de ter e vir, relativos à terceira pessoa do singular. Na terceira do plural, circunflexo, como eu já mencionei anteriormente. Gabarito da questão, então, letra E. Caso tenham gostado, inscreva-se no canal e deixe um like.